Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo. Eu sou Arimatea Quinto e é um prazer poder direcionar vocês em histórias criativas de marcas e empreendedores que fazem sucesso no Piauí. E hoje eu estou com uma entrevistada muito especial. É a Fabiana Barbosa, da marca Walk Make, maquiagens e acessórios, que veio contar um pouco a sua trajetória, a história do sucesso da marca e como essa marca tem se expandido e se tornado cada vez mais sucesso. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui e eu estou muito grata pelo convite. Para nós também é um prazer contar a história da tua marca, a tua história, que ela também, pessoal, tem um companheiro, né? Seu esposo, Thiago, que também a gente conversa bastante. Então é um prazer para nós, Fabiana, da Quinta e Rebelo, ter vocês como clientes e tê-la como entrevistada, tá bom? Muito obrigada. Nosso podcast é bem tranquilo, é um bate-papo. Todos os nossos ouvintes sabem, os nossos espectadores do YouTube sabem. Então, Fabiana, fique à vontade, tá? Um momento bem descontraído. E eu quero começar, Fabiana, você se apresentando para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo. Quem é a Fabiana Barbosa? Bom, a Fabiana, como pessoa, é bem tímida, algo que eu tenho que trabalhar isso bastante, mas sou uma pessoa bem comprometida, sabe? Sou bem responsável. Gosto, assim, de assumir muitos desafios, porque eu acho que são os desafios que movimentam, mas eu sempre fui essa menina bem focada, sabe? Sempre busquei a minha independência, sempre procurei independência. Tanto é que desde o colégio eu sempre busquei fazer alguma coisa, vendia din-din, vendia cremosinho, em casa mesmo, e sempre quando tinha alguns eventos eu ia e vendia. Então, assim, eu sempre busquei fazer alguma coisa para poder estar ali me movimentando e também estar ganhando um dinheirinho, né? Que coisa boa é a gente ser independente. Isso, exatamente. Mas por trás disso eu sou uma menina bem, assim, família, acho que tímida é a principal característica, né? Algo que realmente eu tenho que buscar melhorar, venho melhorando. Tímida, gente, olha só, tímida, falando bem desse jeito. As pessoas dizem que não, mas eu me considero. Mas eu acho assim que o meu maior forte é mesmo a responsabilidade, sabe? Eu sou muito responsável com os meus compromissos, gosto realmente de assumir, né? Sempre sonhei com isso, com a vida que eu tenho hoje, eu sempre sonhei lá atrás. Então, eu sempre busquei atingir isso, né? E eu acho que isso faz muito parte da minha personalidade também. Perfeito. Você falou um pouco de desde criança tem esse comportamento empreendedor, né? Sim. Mas a Fabiana, no início, ela trabalhou já carteira assinada ou ela sempre foi empreendedora? Me conta um pouco a tua história profissional. Bom, me formei cedo, saí do colégio, já fui direto para a faculdade, então assim, me formei bem cedo. Na idade mesmo, bem antes da maioridade eu já estava formada. Desculpa, antes da maioridade eu já tinha entrado na faculdade. Sim. Então eu terminei a faculdade bem cedo, já engatei também numa especialização. Porém, na faculdade eu já comecei a estagiar bem cedo. E no meu próprio estágio eu já fui efetivada. Então eu consegui ali manter uma boa carreira. Era algo que eu também desejava muito, que era entrar em um trabalho onde eu conseguisse atingir um cargo maior de gestão. E eu realmente construí essa carreira. Passei 13 anos em uma empresa que foi meu primeiro emprego. Nossa, então, olha só, foi uma carreira... 13 anos. Comecei como estagiária e cheguei no maior cargo de gestão, abaixo só da direção. Então, assim, para mim foi algo que foi muito enriquecedor, né? Consegui aprender muitas coisas e é aquilo, a gente sonha e a gente consegue realizar, né? E como a gente vive constantes sonhos, nossos sonhos vão mudando. Sim. Então, a parte do empreendedorismo também, ela começou aliada ao meu CLT, que foi até maio desse ano eu consegui conciliar o CLT junto com essa minha vida de empreendedora, até onde eu tive que tomar a decisão de que eu tinha que escolher, não conseguia mais conciliar, porque são duas responsabilidades muito grandes. Então, quando a gente, às vezes, não consegue focar em duas coisas, uma fica sem ter aquela atenção. Então, eu preferi abrir mão do meu CLT. Tive uma convivência muito boa com os meus superiores, né? Entrei em um consenso, em uma conversa e precisei abrir mão com o coração partido, porque é algo que a gente se apega, mas com um novo desafio, que foi realmente entrar imersa nessa parte empresarial, né? Cuidar mesmo do que é meu. Sim, e essa sua visão de transição, ela é algo que muita gente que está nos ouvindo também está nesse pensamento, né, Fabiana? Eu também sou um exemplo, igual você, de que eu trabalhei muitos anos de CLT, então, na minha cabeça, já tinha aquela projeção de carreira, de como eu ia, a que patamar eu ia chegar na empresa, mas eu também me decidi, igual você, eu tive que falar, ou eu vou ser empreendedor, ou eu vou ser aqui para sempre, para sempre não, porque é muito forte, mas eu vou seguir essa carreira, e aí eu decidi ser empreendedor. Então, realmente, é um ponto de decisão
muito necessário e é uma ruptura que você vai fazer ali, né, Fabiana? É uma ruptura, assim, todo fim de ciclo ele é sempre muito difícil. E quando você se acostuma com uma realidade, né, você vive ali dentro de uma bolha. Então, até você chegar ali para estourar aquela bolha, é muito difícil. Mas, assim, eu sempre fui muito incentivada pelo meu esposo, né, que é meu atual sócio. Então, assim, ele me deu muita força para que eu realmente abrisse a mente e abrisse os olhos, né? Sim. Porque o CLT ali é bom porque você tem aquela segurança, mas você viver naquela aventura de saber quanto é que vai ser seu faturamento, quanto é que você vai ganhar. E aí você realmente consegue enxergar que você pode ganhar mais. Isso. Então, assim, eu tenho um pouco de ambição, né? Acho que isso é normal e é bom você ter, mas é uma ambição saudável, porque a minha ambição é por crescer. Sim, Né? A minha sim. ambição eu não foco muito em dinheiro, eu foco muito em reconhecimento. Então, para mim, o importante é eu ter meu reconhecimento e eu acredito que o financeiro seja consequência disso. Com certeza. Então, assim, eu sou bem mesmo focada nisso. Tudo que eu faço é pensando nisso. Maravilha. Pessoal, vocês estão percebendo que a história da Fabiana, ela se parece com a história de muitas pessoas que em algum momento da vida perceberam que podem ir além, podem ousar. E não é que você que está nos ouvindo, que é carteira assinada, que trabalha com carteira assinada, está errado, não. Pelo contrário, cada um sabe a sua história, a sua jornada. Mas há momentos em que esse ponto de decisão são necessários. E eu sempre falo para os nossos ouvintes, viu, Fabiana? E para quem está nos vendo pelo YouTube, você precisa olhar para o empreendedorismo como uma oportunidade. Porque há sempre algo que pode ser feito, que você pode empreender e, de repente, se tornar o seu principal negócio. A sua principal fonte de renda, né, Fabiana? É. Então, esse ponto de partida, esse ponto de decisão que a Fabiana está contando aqui para nós, é necessário que você também reflita, viu? Se você está nesse pensamento de, eu mudo ou não mudo, primeiro faz uma reflexão importante, né? Porque cada pessoa tem que saber a sua realidade financeira, né? Também. Mas depois que você entender que essa migração vai trazer muito mais benefícios, por que não, né? E sempre, pessoal, não vá de qualquer jeito empreender. Busque fontes de conhecimento confiáveis. Nós temos o Sebrae, nós temos consultores, nós temos hoje muitas fontes de conhecimento que você pode buscar antes dessa mudança, antes dessa transição. E aproveitando o gancho, Fabiana, sobre fontes de conhecimento, fontes de transição, fala para nós como foi essa imersão nesse mundo da beleza, né? Porque de alguma forma surgiu ali uma faísquinha. Primeiro começou com a faísquinha da beleza, da maquiagem e tal. Mas conta pra nós o começo dessa história empreendedora e como foi também o começo da Walk Make. Sim, pronto. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito ali de maquiagem. Pra onde eu ia, eu sempre estava maquiada. A minha mãe até falava, menina, tu só vai ali, não precisa disso tudo. Mas eu sempre gostei, sempre foi algo meu, sabe? Essa vaidade. E aí eu sempre me maquiei, sempre apareci em fotos e as pessoas sempre falavam. Até que surgiu um momento que a minha mãe ia se formar. E ela queria que eu fizesse uma maquiagem nela. Então, a minha primeira maquiagem foi nela, a gente tirou foto. E aí, a amiga dela viu e gostou. Olha. Aí, a amiga dela já pediu para poder também fazer esse atendimento comigo. Aí, foi a partir daí que surgiu, olha, é uma oportunidade. Até então, você não era, assim, digamos, especialista nessa área, mas gostava muito de fazer maquiagem. Gostava muito da área. Era um hobby, então? Era um hobby. Pronto. E aí eu gostava também dessa parte de cabelo, então eu comecei a partir daí. Entendi. Então foi ela, amiga da minha mãe, eu comecei a postar foto, comecei a me maquiar, chamava prima pra poder maquiar, tirar foto. E aí foi começando essa sementinha, eu fui plantando essa sementinha. Só situa a gente na linha do tempo pra gente poder entender. Quando foi isso aí? Eita, esse faz, início? eu acredito que foi em 2013 para 2014. Olha, tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Que interessante. Gente, todo mundo tem uma história. É por isso que a gente gosta de trazer exemplos assim, de empreendedores que têm uma história. Desde 2013, então, você já tinha esse pensamento, esse hábito de fazer maquiagem, de olhar pro cabelo da mulherada e ver, olha, pode melhorar aqui e tal, né? Então eu comecei a partir daí, comecei a divulgar, devagar peguei já algumas alunas formandas que estavam se formando e comecei também a fazer cursos para poder melhorar as técnicas. Sim. Então nesse período, entre 2013 e 2014, eu realmente comecei a investir
valendo nisso, né? Uhum. Comprando produtos e comecei a atender. Tinha dia que eu atendi 7 pessoas. Então, assim, eu vi que realmente é algo que dá retorno financeiro, né? Sim, Então, eu fiquei naquela. Eu fiquei sim. com medo, porque o medo faz parte, Faz parte. mas fui com medo mesmo. E aí, fui começando a fazer essa cartela de clientes. Uhum. E, graças a Deus, as clientes que eu atendi, elas sempre retornavam. Então, sempre quando tinha um evento, elas iam lá e marcavam comigo. Ou então, elas também faziam propaganda para a amiga que estava precisando, para a tia, né, para os parentes que precisavam. Então, começou a partir daí. Foi aí então que a Fabiana Barbosa, enquanto profissional, apareceu de forma mais intensa, né? Uhum. E aí entra a questão de você como profissional se projetando, né? Nesse tempo já existia o Alckmin que já existia. Aí não existia ainda o Alckmake, Pronto, começou a partir daí. Perfeito. Aí veio a pandemia. Eita. Aí pandemia Como parou. foi que você reagiu à pandemia? Como foi pra você? Olha, a pandemia, eu vou te dizer que eu realmente, eu estagnei, parei, sabe? Parei porque também teve problemas no meu emprego de CLT, muita coisa fechou, então eu realmente parei. No final da pandemia foi onde eu conheci meu esposo. E nesse período de pandemia eu passei por uma crise financeira muito grande, porque acumulou muita coisa e investimentos muito, muito altos, enfim, foram uma série de coisas que aconteceram que eu fiquei numa crise financeira. Assim, foi a maior crise financeira que eu entrei mesmo, assim, pessoal. Morava sozinha. Ó, eu sou tão assim que eu sempre busquei a minha independência. Então, eu saí de casa muito cedo, conquistei minha casa, meu carro muito cedo. E tudo isso, você manter tudo isso com salário, né? Que não era essas coisas. Então, tudo isso fez ter uma bola de neve. Aí, no final da pandemia, eu conheci meu esposo. A gente meio que conversou. Eu tava, assim, meio cabisbaixa, sem fazer nada. Só mesmo no meu emprego de CLT, porque eu tinha parado os atendimentos. E aí, ele, tipo assim, ele falou, por que tu não volta a maquiar? Né? Por que tu não volta a investir novamente? Aí foi onde deu um estalo, deixa eu cuidar, né? Ir atrás do tempo perdido. Já tinha voltado tudo, eu acho que vai ser uma bela oportunidade. Sim. E aí também com o incentivo dele, voltei, fiz novos cursos de aprimoramento, reinvesti em produtos e voltei a atender. Perfeito. Aí também a gente já foi mesmo um boom. E quando que surgiu a marca Walkmake? A Walkmake surgiu realmente dessa necessidade, porque eu atendia tanto e as próprias clientes queriam comprar os produtos que eu usava, né? E assim, eu comentava muito com ele, Thiago, as clientes estão querendo que eu venda esses produtos, né? Ele falou, e por que a gente não começa a vender? Aí ele falou assim, mas são produtos muito... Aí eu peguei e falei, são produtos muito caros, porque quando você usa produto para atendimento, são produtos com marcas mais importadas, né? Marcas com valores mais caros. Eu falei, mas eu posso fazer o contrário. Eu posso trazer marcas com marcas mais populares que tenham a qualidade de produtos importados. Isso, estratégia, né? Já foi uma estratégia. Então, aí. foi uma das ideias que surgiu. Sim. E aí eu comecei, vamos pensar no nome, então vamos atrás disso. Eu mesmo com medo e ele só injetando, porque eu sempre fui muito medrosa também. E ele que bom que tem esse equilíbrio entre vocês dois, né? A gente deu muito certo por conta disso, né? Que Porque bom. eu venho com medo e ele vai. Sim, Às vezes eu sou o furacão e ele é o Mas equilíbrio. é isso que dá certo o relacionamento, viu? É isso mesmo. Então, assim, aí ele falou, vamos fazer a primeira compra. Eu sem recurso ainda, Thiago, não tenho. Não, vamos lá, a gente vai entrar junto e tudo. A gente fez a nossa primeira compra, eu acho que não tinha nem 30 produtos. E aí, em 3 isso dias foi em a gente 2000 e já? Já foi em 2024. Início de 2024. Aí o nome. Aí eu, Thiago, qual o nome que a gente vai colocar? Ele pensava, eu pensava. Aí eu falava assim, não, eu quero um nome que não seja comum, um nome que seja expressivo e que traga algum tipo de sentimento, para que isso seja fácil para as pessoas falarem e expressarem. Então, eu comecei a lembrar, quando eu fazia os atendimentos, que as clientes gostavam, ela falava assim, uau, nossa, que lindo, né? Então, assim, elas tinham essa expressão de satisfação, né, ali de surpresa, porque estava vendo a sua beleza mais ali, mais, como é que eu posso te falar? Destacada, né? Destacada, isso. Então, eu falei assim, Thiago, acho que vai ser uau, que make. Porque é uma expressão, uau, que make. Então, assim, é uma expressão de sentimento bom, né? De satisfação. Nossa, como eu tô feliz comigo mesma. E a expressão, ela já traz isso, essa autoestima. Entendeu? Então, a ideia é essa, resgatar a autoestima e mostrar para as mulheres que elas podem se sentir mais bonitas com maquiagem, mas não é aquela maquiagem que transforma, é aquela maquiagem que vai enaltecer essa beleza. Então começou a partir daí. E aí a gente começou de pouquinho, fez a primeira compra, acho que não tinha nem 30 produtos, a gente vendeu em 3 dias. E aí ele ficou bem animado. Nossa, realmente dá, né? Vamos continuar. Mas tem um detalhe aí, eu acredito que esse sucesso, e principalmente o início, Fabiana, se deve também a essa soma
Sim. Vocês dois juntos, você como consultora, de alguma forma ali, a tua consultoria Sim. já encantava a tua cliente. E você falou algo importante. A gente, no momento, não pode oferecer os produtos mais caros, por conta de ser importado, mas a gente pode trazer algo que tenha uma qualidade legal e com um valor interessante para as nossas clientes, deixá-las destacadas, né? Isso na beleza, tanto Sim. quanto os outros produtos. E de quebra, você trazer uma orientação. Porque sabe o que eu percebo? Eu sou homem e eu vejo muita questão de observando os mercados, né? Às vezes as mulheres têm bons produtos, mas não sabem nem como usar. Então, não adianta você comprar um produto caro, absurdamente caro, importado, muitas são importados, né? E não saber usar. Então, acho que você também trouxe isso para a marca inicialmente, e até hoje, inclusive, e dá um plus, né, Fabiana, essa tua consultoria. Essa consultoria você cobra? Como funciona esse momento? Olha, eu sou bem estratégica quando se fala em consultoria. Eu já começo os meus stories mostrando um tipo de problema. E lá eu já apresento a solução. Então, naquele dia eu sei que a minha clientela vai falar só sobre aquilo. Então, quando elas vão na loja, eu já converso, eu já entendo, eu já explico como é que funciona. Porque, às vezes, as mulheres, elas têm um tabu também muito grande. Eu quero uma maquiagem, quero um produto que funcione de tal, sabe? Aquela forma bem tabelada que isso não existe. Porque cada produto, ele vai variar conforme o tipo de pele. Então, assim, é algo bem relativo, mas é algo que eu gosto muito de conversar e explicar. Quando elas vão na loja, eu vou explicar, olha só o seu tipo de pele, né? Que tal se você usar esse produto e não usar esse? Porque tal produto pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você. Então, elas recebem uma consultoria gratuita. Olha só, no atendimento. massa. E isso é para todas as clientes que aparecem. Então, a gente tenta explicar como é que cada produto funciona, se aquele produto realmente vai funcionar na pele dela. E eu Você acho faz que um teste, né? a gente faz um teste, né? ela sai com todos os produtos testados. Que interessante, Fabiana. Isso é muito importante, porque ela já sai de lá até com um sentimento diferente. Sim. Ela sai de lá já sentindo, nossa, realmente vai dar certo, realmente é o produto ideal para mim, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Gente, isso que a Fabiana tá falando é algo que é importante, você que tá nos ouvindo, nos assistindo. Não é todo mundo que faz isso não, viu, pessoal? Eu acho que é um diferencial da Walkmake, né, Fabiana? Esse tratamento, esse cuidado, essa orientação, né? Me conta como é a tua busca por conhecimento, porque é uma área extremamente inovadora. Sim. Tá todo tempo mudando algum ingrediente, algum item. Me fala como é a tua busca por novos conhecimentos. Olha, eu sempre gosto de participar de cursos, sempre faço os cursos de aprimoramento. Agora, recentemente, acho que tá com 15 dias que eu cheguei de São Paulo para a maior feira de beleza da América Latina. Massa. Então, é algo que a gente realmente busca o melhor, né? Eu sou assim, eu quero o melhor, o que tem melhor qualidade, o que é de melhor no mercado, eu quero trazer. E assim, e acontece também da mesma forma com as marcas. Eu quero trazer as melhores marcas. Sim. É algo que é bem gradativo. Eu sou até um pouco ansiosa em relação a isso, porque às vezes eu quero fazer tudo de uma vez. Eu sei que é tudo... Aí o Thiago vem e fala, calma, Fabiana. Calma. Aí ele vem e fala, calma, vamos fazer o que a gente pode fazer. Vamos trabalhar com o que a gente tem no momento. Né? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu só quero fazer quando tá tudo perfeito, quando tá o cenário perfeito. Ele, não, vamos fazer com o que a gente tem. Isso. E tem algo que eu também venho me trabalhando, porque eu busco tanto qualidade, perfeição, né, que isso já tá realmente dentro de mim, e aí eu fico me policiando, não, calma, vai dar tudo certo. Mas eu sempre busco muito estudar sobre produtos, eu tenho cursos de colorimetria, eu tenho cursos profissionais de maquiagem, e isso eu passo também pra minha equipe. A colorimetria, só para o pessoal entender, é aquela maneira de descobrir as cores, né? Que melhor... descobrir tons de pele, subtons de pele, o que vai combinar com aquela pele, qual é o produto que eu vou usar para camuflar uma mancha. Olha né? só. Então, assim, a área da maquiagem, ela é muito, assim, complexa. Então, tem muitos detalhes que, às vezes, a cliente não entende. Sim. Né? E que eu preciso explicar desde o princípio para que ela consiga entender como que a gente consegue chegar naquele resultado final. Entendi. Né? Então, e aí tudo eu levo essa explicação para elas. Então, elas têm até uma aula mesmo de maquiagem. Porque, além disso, além dessa consultoria presencial, o nosso Instagram, ele é cheio de tutoriais. Olha, que bacana. Os nossos você stories... deixa tudo salvo lá, Deixa né? tudo lá. Eu tenho uma série de 5 episódios de como você começa a se maquiar desde o início até o final. E sem falar que nos stories, constantemente eu estou aparecendo mostrando esse tipo de coisa. Preparação de pele, aplicação de produtos. Então, elas têm isso... de mão beijada, né? Perfeito. E uma coisa importante que a Fabiana, ela soube trazer para o Walkmake esse lado dela, empreendedor. Porque, como a gente estava conversando até antes da gravação, a Fabiana Barbosa é a empreendedora ali que está
trazendo a sua imagem para o Walkmake e uma vai complementando a outra, né, Fabiana? Sim. Então me fala um pouco também como é essa projeção entre você e o Walkmake, como as duas, a marca Fabiana enquanto empreendedora e a Walkmake se somam. Assim, eu acho que foi a tampa e a panela. Olha aí. Porque a Walkmake, ela veio assim mesmo, como eu falei, é um desafio, né? Mas ela veio para me complementar. É algo que realmente eu sonhava lá desde o início, né? Ter um negócio próprio e voltado para uma área onde eu realmente me identificasse, onde realmente eu gostasse. Então, assim, a Walkmake, ela é meio que um reflexo, né? Ela tem muito o meu gosto. Às vezes, até o meu esposo, ele fica falando, que tu não pode levar só o que tu gosta. Eu não vou levar só o que eu gosto, mas 80% é o que eu gosto. Então, assim, as clientes gostam porque tudo que tem lá dentro eu tô usando. Olha só. Então, bacana. assim, elas não é gostam... só falar, né? Você também usa, né? Não é só falar. Então, a Walkmake, ela realmente tá muito dentro de mim, do meu dia a dia, né? Eu sempre busco passar o meu maior tempo lá dentro. E também uma coisa bem diferente da Walkmake que eu levo é a questão do atendimento. Essa humanização. Né? Então, desde o momento que a cliente chega lá na porta, ela é bem recebida. A gente pergunta se está tudo bem com ela, como é que ela está se sentindo lá dentro. A gente pede para segurar ali a bolsa, o que ela tiver, né, na mão, a gente deixa bem ali apoiado para que ela se sinta mesmo mais confortável. Né? Então, eu acho que isso também faz muita parte de mim, porque eu gosto muito de agradar. Né? Eu gosto muito de ver, você está bem, está se sentindo bem. Satisfeita, né? Isso. Então, assim, a satisfação, eu acho que é uma das coisas que eu prezo muito. E, claro, isso é atrelado muito ao atendimento. Pronto. Que é algo que eu digo que eu trouxe lá do meu CLT. Sim. Né? Que foi essa bagagem, né? Essa bagagem. Porque isso ajudou muito, muito mesmo nessa desenvoltura dentro da loja. Hoje a Walkmake é uma referência, né? Eu olho muito ali essas... como empreendedor, pessoal, tem que estar atento, né? A todos os tipos de negócios, né? Sim. E aí, observo que a Walkmake é uma referência, né, nesse mercado de maquiagem, de acessórios. Eu queria que você contasse também para as pessoas aonde é que elas podem encontrar a Walkmake, quais são a localização direitinho, para as pessoas irem lá conhecer a Fabiana, ter essa consultoria aí também. Pronto, a Walkmake, nós temos apenas uma única loja no momento, mas é algo que a gente está buscando expandir. A nossa loja fica localizada ali na Avenida João Antônio Leitão, 4048 Morada do Sol, porém é do lado da Pissarreira. A maioria das pessoas conhece como Pissarreira. E a gente fica bem localizado, é um ponto bem estratégico, então tem placas enormes na frente. Então quem passa já vê, é uma placa bem luminosa, chama muita atenção. Né? E a nossa loja tá lá, eu estou lá, eu sou a imagem principal da loja. Né? Sou eu quem recebo, eu adoro fazer os atendimentos, então eu sempre priorizo estar ali realmente recebendo as clientes que vão até lá. Pessoal, isso que a Fabiana está contando sobre humanizar o atendimento é uma tendência que eu acredito que deveria ser de todo mundo, né, Fabiana? De você se colocar no lugar do cliente, você tratar o cliente como se você mesmo fosse sendo tratado, isso é muito importante, essa empatia que a gente fala. Sim. E a Walkmake, como eu acabei de falar, é uma referência aqui em Teresina que está se expandindo. E fala um pouco dessa expansão, pode contar algum spoiler aí, o que está vindo de novidade que a Walkmake está trazendo? Olha, eu vou te falar que a Walkmake é uma surpresa muito grande, porque a gente tem pouco tempo de loja. E saindo do online para a loja física, a gente cresceu já uns 300%. Né? E só de loja física, em 9 meses, a gente já conseguiu dobrar praticamente a loja. Então, assim, a gente tá... O ponto que a gente tá é um ponto, assim, bem pequeno. É algo que, hoje em dia, a gente tá sentindo essa necessidade de aumentar. Porque, como eu falei, estou em busca de trazer mais marcas, de trazer mais qualidades e ampliar esse leque, né, de opções que a gente já tem, porque é uma loja bem diversa. E a gente está em fase de... O único spoiler que eu posso falar isso, que a gente está em fase de expansão, mas com a graça de Deus, como foi feito até agora, eu acho que 1 ano e 6 meses mais ou menos de loja, é algo que é bem surpreendente o nosso crescimento. Inclusive teve uma cliente que entrou na loja e falou assim, nossa, vocês estão na boca do povo. Aí, tipo, e é algo que as pessoas de fora conseguem enxergar, que pra gente que tá dentro, às vezes a gente fica, nossa, é tudo isso mesmo, né? Então, assim, o que eu posso falar é que a gente tá, assim, em fase de expansão, a gente tá buscando melhorar, a gente tá buscando crescer, porque como eu falei, isso tá bem enraizado, né, aqui na minha cabecinha, eu sou muito sonhadora. E eu acho que a nossa parceria
vai dar certo. Vai dar certo. E com fé em Deus a gente vai ter boas notícias. Sim, sim. Agora, aproveitando esse gancho, pessoal, falar de marca, falar de história, que é o que a gente está contando aqui. A Walkmake é cliente da Quinta e Rebelo com muito prazer. Inclusive, estamos aí quase com a boa notícia de marca registrada em breve. Sim. Então, marca com posicionamento diferenciado, registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mas tudo que faz sucesso atrai, de alguma forma, algumas empresas que podem, de alguma forma, tirar ali o brilho, querer tirar um pouquinho ali da boa reputação da marca que já tem um nome, um respaldo. Que a gente chama de imitações, né? Uhum. Como é que vocês lidam com essas imitações que, vez ou outra, podem estar surgindo ou surgiram já em relação ao Walkmake? Olha, a gente sempre busca ser muito original em tudo que a gente faz. Né? Claro que inspirações, elas fazem parte, mas assim, em relação à nossa conduta, ao nosso comportamento, a gente busca ser bem assim, original, né? Ser bem íntegro em tudo que a gente faz. Então, assim, se você olhar hoje o nosso portfólio, ele é toda uma produção mesmo própria, tá? De imagens, de vídeos. Então, assim, a gente traz muita personalidade, eu acho. Perfeito. Né? Pra nossa marca. E como eu falei, a marca, ela é muito agregada à minha imagem. Então, assim, quem me vê fala, Fabi da Uau, né? Então, assim, elas conseguem associar muito a minha imagem. A Walkmake original é a que tá a Fabiana ali, né, Fabiana? Elas conseguem associar muito a minha imagem, né? Sim. E às vezes vem um comentário aqui, outro ali, mas a gente busca muito se blindar, sim, né? Eu acho que é muito importante a gente se blindar e eu acho que a gente fazer o que é certo, né? Eu acho que quando a gente faz o que é certo com muita originalidade, né? Com muito ali, buscando realmente o conhecimento específico para aquilo que é feito, porque a gente não faz nada só por fazer, é tudo muito pensado, né? Tem toda uma estratégia por trás. Então eu acho que é meio que se blindar. Perfeito. A gente não dá tantos ouvidos, né, a muitos falatórios. Claro que isso sempre vai surgir. E é como eu falei, o que eu busco é reconhecimento. Se as pessoas quiserem me ver como inspiração, para mim é um prazer, né? Até não me atrapalhar. Sim, sim. Né? E sim, algo também que eu busco muito é futuramente, quem sabe, prestar consultorias. É isso que eu te falar, porque querendo ou não, Fabiano, o que você faz, os produtos que a Walkmake vende e tudo que você falou aqui ao longo desse podcast, te dão essa visibilidade para ser consultora, né, de imagem. Já. Como é que você vê esse outro lado também, essa possibilidade? Eu já recebi convites perguntando se eu não faço esse tipo de consultoria. Pretendo, tenho que me organizar em relação a isso, porque, como eu falei, eu busco muita qualidade, então eu preciso me organizar, me planejar para poder prestar isso. Mas para mim é uma grande satisfação, porque eu vou trazer de novo o meu CLT, pode falar, porque, assim, às vezes a gente não dá tanto valor, né? A gente acha que tá ali no CLT, que é algo que é bem rigoroso, que eu tenho que obedecer regras, mas quando a gente sabe tirar o proveito de tudo isso, né? Quando a gente sabe realmente colher os frutos certos disso, eu digo que as pessoas começam a abrir a mente quando elas começam a enxergar esse outro lado. Então, do CLT, eu trabalhava com desenvolvimento de pessoas, né? E eu gostava muito disso. Então, eu trago isso, né? E quero trazer isso muito para minha realidade atual. Então, eu pretendo também prestar consultorias de mostrar para as pessoas que tudo é possível, né? Que você mexe muito com a autoestima, né, Fabiana? Porque muito com a autoestima. Você estava falando aí de mulheres que vão lá na loja, entram de uma forma e saem de outra. Eu acho que o que você faz é também uma forma de enaltecer o ser humano, né? Sim. Tem muitas mulheres que eu acho que vão pra lá, elas vão sem aquele brilho. Aí quando enquanto a Fabiana dessa consultoria orienta, ó, produto A, produto B, produto C, a mulher sai de lá diferente, né, Fabiana? Sai de lá diferente. E isso é muito gratificante, né? Porque a gente mostra um lado que ela não consegue enxergar. Sim, sim. Então, assim, algo que eu E com um custo-benefício que ela consiga continuar aquela rotina, né? Produtos a partir de R$3,50. Ah, meu amigo. Não é possível. É verdade. Não, então, você falou tudo agora aí. Então, você, olha, que tá nos ouvindo, nos assistindo, passa na Walkmake para ficar ainda mais bela, mais linda. Lembra o Walkmake da Fabiana Barbosa, tá? Essa é a Walkmake original, que tá se tornando uma referência, como ela acabou de falar, tá na boca do povo, né? Todo mundo comentando, todo mundo falando. E nós da Quinta e Rebelo enaltecemos empreendedores e empreendedoras que são diferenciais, né? Que trazem esse diferencial. Mas aí, Fabiana, falando de empreendedora para empreendedores e empreendedoras, quais são as dicas que você
poderia dar para quem está nos ouvindo sobre empreendedorismo? Olha, o empreendedorismo é algo que é bem desafiador, mas é algo que é bem gratificante, porque você realmente é reconhecida por aquilo que você está dando ali seu suor, né? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho hoje para quem está querendo empreender, é para que você tenha persistência e paciência, porque as coisas, a gente quer que aconteça muito rápido. Só que existe todo um processo, né? Então a gente precisa ser muito resiliente, precisa ser muito persistente e também acreditar muito na ideia, né? Porque não adianta eu começar um negócio se eu não acredito nele. Eu preciso ter aquela visão de aonde eu quero chegar, né? Então hoje, o Alchimake, 1 ano e 6 meses mais ou menos, eu já me enxergo como uma loja grande, né? Então eu acho que é isso que faz com que a gente realmente consiga alcançar os nossos objetivos, é a gente já se enxergar além. É isso mesmo. Então tem que ter muita fé. E é isso, é e trabalho. Correr atrás, né? E correr atrás, porque não é fácil. Gente, a Fabiana tá comentando algo de empreendedor que tá ali na luta para vocês aí. Inclusive quem até nem empreende ainda, mas que gosta de acompanhar o nosso podcast, fica uma inspiração para vocês, para nós também, porque quando a gente vai ter esse contato com a história dos nossos parceiros, dos nossos clientes, a gente percebe, meu Deus, nada é fácil para ninguém, pessoal. Quem de fato empreende raiz, né, empreendedor raiz, ele sabe da luta que ele enfrenta. E uma coisa também que a Fabiana comentou, e que encaixando aqui com a ideia de empreender, é o blindar a sua ideia, blindar a sua marca. Por isso que a Quinta e Rebelo também é uma referência nessa área de marcas e patentes. Então, eu não sei se minha marca está protegida ou não. Procura a gente, que a gente vai fazer uma análise de viabilidade para avaliar como é que está a situação da tua marca e prosseguir, inclusive, com a proteção dela, como é o caso que a Fabiana e o Thiago buscaram fazer com a gente, já estão aí já bem adiantados em relação a isso, graças a Deus, e em breve muitas boas notícias daremos, né, Fabiana, sobre isso, mas o fato é, blinde a sua marca através do registro de marca no INPI. Esse também é um ponto importante que todo empreendedor deve saber e deve aprender. Fabiana, agora falando só pra gente ir pra reta final, porque eu acho que para além da empreendedora existe a mulher, existe a esposa, existe a filha. Eu quero que você comente um pouco também como é o seu relacionamento familiar, humanizando a imagem da Fabiana Barbosa. Comenta um pouco também sobre o seu esposo, você já falou muito dele, mas eu queria que você falasse agora, olhando pra câmera, olha o momento agora aqui, gente, importante, como se fosse olhando ali pra ele, como ele é importante, a representatividade dele na tua história. Fala um pouco aí também lá do Fabiana Pessoa. A minha relação com meu esposo, graças a Deus, é uma relação bem tranquila, de muita paz. E é algo que a gente se completa muito, né? Como eu falei, às vezes eu sou o furacão, ele é a calmaria. Às vezes ele é o furacão, eu sou a calmaria. Então, assim, a gente se completa muito nisso. E o mais importante é porque a gente sonha muito junto, né? Então, assim, o sonho pode ser meu, mas ele vê o meu sonho como uma oportunidade e ele acaba também levando para ele. Então, a gente junto consegue construir, né? Não só sobre a loja, mas como realizações pessoais, né? Muita coisa eu digo, vamos fazer isso aqui diferente, aí ele vai e faz, né? Então, assim, a gente busca muito, muito essa união, essa conversa, né? A gente conversa sobre muita coisa, tudo assim a gente compartilha. Então, ele para mim hoje é o meu principal parceiro, o meu principal amigo, né? A gente compartilha tudo junto. E também meu sócio, né? O meu sócio, ele foi, acho que ele mais do que eu acreditou no meu próprio sonho, né? E resolveu também, e assim, não é nem cair de paraquedas, mas ele resolveu mesmo entrar de cabeça mesmo. Entrar de cabeça, imergir, e acreditou muito, muito no meu sonho e no meu potencial. Sim, né? Porque às vezes a gente fica um pouco até reprimida. Meu Deus, será se eu tenho essa capacidade? Né? E aí ele realmente acreditou e graças a Deus deu tudo certo. Bacana, gente. Pessoal, essa parceria, né, entre o esposo e a esposa, entre os empreendedores é fundamental, né? Sem ela, eu acho que a gente não chega onde a gente quer chegar e nem vai chegar, porque um só, como diz até na Bíblia, né? Um só não é igual a dois, é melhor dois do que um. Então a gente tem que seguir esse caminho, que eu acho a melhor coisa é essa parceria, e principalmente você, que é o seu esposo, seu companheiro, que tá ali, o seu sócio, né? E assim, eu digo que apoiar é diferente de incentivar. Apoiar, todo mundo apoia, mas incentivar todo dia são poucas pessoas que fazem, né? É verdade. E ele foi um desses incentivadores, assim, mais fortes pra minha realidade de hoje. Então, eu saí daqui pra cá, né? Foi, assim, uma mudança muito rápida, graças a Deus, pro lado bom.
E tá dando certo, E né? tá dando O mais certo. importante. Eu quero agora que você fale um pouco das suas redes sociais, para as pessoas conhecerem a Walkmake, a Fabiana. Deixa pra gente aí as redes sociais. Beijo. A loja é o Walkmake Loja. Uhum. E lá é onde eu posto a maioria dos nossos... Posto tudo sobre a loja, tudo sobre produto, rotina de loja. Tudo vai pra lá, tutoriais, tudo a gente posta lá. E tenho também meu Instagram pessoal, que era onde eu postava as produções. Porém, como a gente tô nessa focada mais na parte da loja, as produções eu deixei ali um pouco de lado, mas vou voltar futuramente com os atendimentos em si. Porque como a loja se expandiu, eu tive até que dar uma pausa nos atendimentos por conta de tempo. Sim. Mas o Walkmake Loja, nosso Instagram oficial, tá da maior e melhor loja de maquiagem. Isso, é isso mesmo, pessoal. Essa referência que a Walkmake tem se tornado, ela precisa de destaque. Como a gente tá nesse destaque aqui, eu acredito que você vai ter curiosidade, vai lá, vai seguir, né, Fabiana? Sim. Eu aproveito até, Fabiana, para sugerir algo interessante, Sim. já que você... Assim, você falou que era tímida, não tem nada de tímida aqui, viu, pessoal? A Fabiana é super desenrolada. Sugerir você, já que você tem um dinamismo bem interessante, uma desenvoltura, de repente fazer um infoproduto, que agora tá na moda, infoproduto, e lançar para as pessoas esses infoprodutos ensinando a maquiar, tendências. Eu acho que isso é uma outra vertente que você pode explorar. E o bom do infoproduto, pessoal, é porque você deixa tudo gravadinho lá na plataforma. Por exemplo, tem a Hotmart, né? Sim. Você deixa tudo gravadinho lá, as pessoas vão comprando o teu curso, né? Já vão tendo ali uma experiência e alguns produtores, né, desse material, eles fazem mentorias. E aí eles oferecem essa mentoria, essa consultoria, junto com a compra do curso. Então, de repente, pode ser algo legal pra ti, viu? É ótimo. Inclusive, eu tô sendo cobrada por isso. Olha aí, ó. Então, eu tô só evidenciando uma coisa que outras pessoas estão falando, né? Aquela Isso. coisa, acho que vai ser tudo no No seu tempo, exatamente. Porque, como eu falei, a gente tá em fase de expansão, assim, de estrutura física. Isso. E assim, é muita coisa, né, pra você pensar, pra você fazer, mas vai dar tudo certo. É algo interessante, né? Muito Porque e é uma algo coisa... que eu gosto também. E algo que você gosta. E eu te falo outra coisa. Aqui, as pessoas que vêm no podcast, todas elas têm propriedade no que estão falando. A gente chama de autoridade. Hoje em dia fala muito. E você também tá passando para nós aí, a forma como você falou, você tá explorando, total autoridade nesse ramo que você decidiu seguir, de você explorar e estudando sempre, né? E é jovem, então tem muita coisa bacana para conquistar. Então, segue os teus sonhos, realiza junto com o teu esposo, que eu acho que é isso, que essa soma é muito especial. E só tem a enxergar sucesso aí na tua jornada, viu? E eu espero que a gente volte a bater um papo já em outros momentos, para falar mais novidades da Walkmake. E esse espaço está aberto para vocês, tá bom? Obrigada. Eu sempre falo para os nossos clientes, a Quinta e Rebelo Podcast, ele quer promover a história de sucesso. A história da marca, como ela evoluiu, e isso é muito relevante para nós e para o nosso cliente, tá? Sim, com certeza. E para encerrar com chave de ouro, a gente sempre faz aqui uma dinâmica do olho no olho. Ai, meu Deus. Mas calma, você vai olhar para a câmera, olho no olho de quem está nos assistindo. Sim. Quem está nos ouvindo vai ouvir aí com os ouvidos bem atentos. Eu quero que você deixe um conselho. Que conselho você dá para as pessoas aí que nos acompanharam todo esse episódio? Que conselho você quer deixar para as pessoas? O conselho que eu vou deixar para quem está iniciando o negócio, a primeira coisa, depois que você criar o nome, é você entrar com o processo de registro. Porque isso é uma segurança para você, é um reconhecimento de marca, né? Uma credibilidade que você vai ter ali com o seu negócio. E outra coisa também é planejar. Né? Você planejar, você ver direitinho realmente se isso é aquilo que você quer, porque não adianta também empreender em algo que você não vai se identificar, né? Então, se você não conhece ainda aquele ramo que você quer atuar, procure estudar, porque realmente o que vai vender é a sua autoridade sobre aquilo que você está ali falando, que você está mostrando. Não adianta eu vender um produto que eu não vou conhecer sobre aquele produto. Então, estudar é fundamental e o principal é você acreditar no seu sonho, é você realmente persistir e você começar. Né? Você precisa começar para poder dar certo. Né? Que nem eu vou até citar aqui uma coisa que o meu esposo falou, como é que eu quero faturar isso daqui se eu estou oferecendo isso aqui. Né? Então, se eu quero faturar isso aqui, eu tenho que oferecer isso aqui. Né, para poder realmente as pessoas verem com olhos diferentes. Né? Então, é aquilo. E sempre oferecer o que há de melhor. Né? Fazer tudo com muito amor, com muita qualidade, que eu tenho certeza que as pessoas vão reconhecer.
E a gente percebe, Fabiana, na tua fala, no teu olhar, você e o Thiago empreendem com amor, com dedicação. E eu falo pra você, pessoal, você quando compra de uma empresa desse tipo, desse know-how, você tá com certeza consumindo bons produtos, você tá tendo ali uma prestação de serviço de excelência. E é isso que a gente procura também, é ter uma boa prestação de serviço, nos tornar referência. Então, tudo que você falou, Fabiana, é muito importante para os nossos ouvintes e os nossos espectadores. E eu quero agradecer mais uma vez a tua participação, viu? É muito importante essa nossa conversa, até para inspirar. Porque também um dos objetivos do nosso podcast é inspirar pessoas a empreender, mas empreender com responsabilidade, empreender com a consciência de que aquilo vai transformar a vida da pessoa. Sim. E outras vidas também, né? Que fazem parte, né? Se você está aproveitando aqui antes de acabar bem encerrar, quer mandar um abraço para tua equipe, para as pessoas também que fazem parte lá, pode ficar à vontade, viu? Primeiro pro meu esposo, que está aqui presente, mas ele sabe do tamanho da gratidão que eu tenho, né? Por tudo que a gente construiu, por tudo que a gente até onde a gente chegou, da onde a gente começou até onde a gente chegou. E também pra minha família, minha irmã, que também começou comigo. Pode falar os nomes, pode ficar à vontade. Minha irmã Viviane, que hoje é titia, se ausentou um pouco da loja, porque acabou de ter bebê. A minha mãe também, que sempre me ajudou, né? Então, e a minha equipe que tá lá na loja, Isadora, que tá lá junto comigo. E que, assim, é só gratidão no meu coração, né? E eu tenho certeza que a gente vai chegar em lugares inimagináveis, né? Que só eu imagino aqui dentro, mas que com certeza eu vou levar todo mundo junto comigo. Amém. Que Deus abençoe sua trajetória, viu? Pessoal, conversei com Fabiana Barbosa, ela é proprietária da Walk Make, maquiagens e acessórios, uma empresa que é referência, pessoal. Então você que mulherada aí, até homem também, né, Fabiana? Que quer aí dar uma beleza bem diferenciada. Olha, tem homens também. Vai lá na Walk Make, pesquisa nas redes sociais, Walk Make Loja. Pronto. E foi um prazer conversar com a empresária Fabiana Barbosa. Seu esposo está no bastidor, mas ele também é o meu amigo, Thiago. Muito obrigado, Thiago, você que fez essa ponte. E você que nos acompanha, pessoal, lá no @Quinto Rebelo. Esse episódio vai ser divulgado lá, a data de lançamento dele, então acompanha a gente. Eu vou fazer uma collab também com a Walk Make. Fica atento, porque esse episódio vai estar ao ar brevemente e vai ser um prazer ter a tua audiência. Segue lá, @Quinto Rebelo, dá um like aí no vídeo do YouTube, vai lá no Spotify também, porque vai estar na íntegra esse episódio. E é um prazer ter a tua companhia, porque aqui é onde ideias se encontram para te inspirar. Até a próxima, tchau!